Eu amo Far Cry. Joguei todos desde o 3, que inclusive meu Far Cry favorito até hoje. Quando anunciaram o Far Cry 6, eu pirei completamente. Eu esperava uma evolução e revolução na fórmula. Um jogo que mantivesse toda aquela insanidade que fez Far Cry ficar conhecido, mas trazendo uma nova cara pra franquia. Mas aparentemente quem ficou insano no final dessa história foi eu, porque puta que pariu, que jogo broxante. E antes que alguém fale que eu tô reclamando sem ter jogado o jogo, eu tenho quase 99 horas nessa desgraça. Inclusive, depois de 99 horas de gameplay, eu finalmente descobri minha opinião sobre Far Cry 6. Eu continuo sem saber. Far Cry 6 lançou em 7 de outubro de 2021 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X, PC e Stadia. Sim, essa porra lançou pro Stadia. O jogo se passa em Yara, um país fictício inspirado em Cuba. E sinceramente, uma coisa que eu tenho que admitir, Yara é linda. A direção artística desse jogo é impecável. A história acompanha Dani Rojas, que pode ser homem ou mulher dependendo da escolha do jogador, porque aparentemente a Ubisoft ama colocar a escolha de gênero em quase tudo que ela lança. Dani é um ex-soldado que só quer uma coisa, meter o pé de Yara e nunca mais olhar para trás. O problema é que Yara vive sob uma ditadura de Anto Castillo, também conhecido como El Presidente, um cara que promete reconstruir o país enquanto governa à base do medo, da violência e do trabalho forçado. Logo no começo do jogo, Dani tenta fugir junto com seus amigos, incluindo sua melhor amiga chamada Lita, embarcando num barco clandestino rumo a Miami, junto com dezenas de outros civis que também tentam escapar daquela situação. Só que acontece uma das melhores e únicas cenas boas desse jogo inteiro. O próprio Anton Castillo aparece no barco acompanhado de alguns soldados, e você descobre que o filho dele também estava lá. Então ele pega o filho dele e manda os soldados metralharem o barco cheio de civis. No meio do caos, Dani consegue sobreviver, mas Lita não. Antes dela ir jogar no Vasco, ela entrega um celular e um pano azul para Dani e pede para que ele encontre Clara Garcia, líder do movimento Libertar. E por alguma coincidência do tamanho de um continente inteiro, o barco naufraga justamente na ilha onde está escondido o povo da Libertar, porque os caras estão por um fio e estão se escondendo nessa ilhazinha. Depois de conhecer Clara, ela faz um acordo com Dani. Primeiro você precisa recrutar Juan Cortez, um ex-KGB, um ex-CIA, completamente maluco e responsável por praticamente todas as gambiarras explosivas do jogo. Depois disso, você precisa destruir o bloqueio naval imposto pelo governo que envolve Yara, para assim a Libertar poder se reorganizar em Yara e poder de fato começar a revolução. E em troca, Clara dá um barco para que Dani fuja e vá para Miami. Quando finalmente se cumpre toda essa tarefa, Dani decide ficar e lutar pela revolução. E é aí que o jogo realmente começa. Seu objetivo passa a ser viajar pelas 3 grandes regiões de Yara, recrutando diferentes grupos revolucionários, convencendo todo mundo a se unir a Libertar e formando uma força grande o suficiente para derrubar Anto Castillo. Inclusive existe uma coisa que eu acho genuinamente legal. O jogo possui um final secreto. Assim que Clara entrega o barco para Dani, depois quando você faz toda a missão daquela ilha, você simplesmente pode ignorar toda a revolução e você pode pegar o barco e seguir reto até sair dos limites do mapa. E aí libera um final secreto, onde aparece uma cutscene Dani bebendo na praia de Miami enquanto escuta a rádio e fala que Anto Castillo ganhou a guerra civil e matou todos da Libertar. É uma ideia bem divertida e provavelmente uma das minhas coisas favoritas do jogo inteiro. Aliás, toda essa parte inicial é de longe a mais divertida do jogo. Já virou tradição da Ubisoft, as primeiras horas são legais. Olha pro Assassin's Creed Odyssey, por exemplo. Depois ela pega Ctrl-C, Ctrl-V em missão e reza pra você não perceber. E o pior, a história até tinha potencial. Tinha, mas foi muito desperdiçado. Eu gosto do Dani, eu gosto da Clara, eu gosto do Juan, eu gosto do El Tigre e principalmente do Anto Castillo. Inclusive Giancarlo Esposito carrega essa história inteira nas costas, cara. O problema é que ele quase não aparece. Você passa mais tempo fazendo favor para personagem esquecível do que vendo o vilão principal em ação. Os outros personagens, fora os que eu citei, são completamente esquecíveis
e alguns chegam até a irritar, cara. Os outros vilões também, meio que foda-se, caguei pra todos eles. E a história tenta parecer profunda sem realmente desenvolver quase nada. A história tenta ter um tom sério de guerra civil e revolução, mas muitas vezes ela não se leva a sério. E isso se destoa do que ela quer. A gente é muito confuso o que ela realmente quer, o tom que ela quer levar a história. Então fica algo com ótimas ideias, mas executada com a bunda. E outra, eu não sei se foi preguiça ou vício da Ubisoft, mas parece que todo Far Cry depois do 3 começa praticamente igual. O protagonista tá vivendo de boa, dá uma merda gigantesca, é encurralado pelo vilão, conhece o grupo revolucionário e começa a fazer favores pra todo mundo pra derrotar o vilão. Depois de 9 anos, usando praticamente a mesma fórmula, isso já devia ser considerado crime. A Ubisoft é a representação física do pecado da preguiça. Agora vem a parte que mais me irrita, porque a gameplay é muito boa. A gameplay é excelente, o fim das armas é ótimo, muito fluido, a customização é muito boa, a mecânica de gambiarras, e você construir alguns attachments improvisados e também ir atrás de recursos para melhorar e criar algumas coisas, eu achei fantástico. A quantidade de armas é absurda. Esse jogo possui muitas armas marcantes, cara. Tem a arma que atira discos de Macarena, tem a arma que atira fogos de artifício, tem uma que atira viviro, que é uma substância produzida em massa pelo governo, tem uma que atira prego e por aí vai, cara. Eu gostei da ideia de ter essas armas improvisadas, diferencia o jogo e dá mais identidade aí. Os veículos são legais, agora se pode controlar também tanques e a jogabilidade deles é muito boa, muito divertido. Tudo é muito divertido, por umas 15 horas. Depois disso, você percebe que tá fazendo exatamente a mesma coisa pela 40ª vez. O maior inimigo desse jogo não é o Anton, é repetição. O mapa é enorme, artificialmente enorme. Parece aqueles cara que bota pepino na calça só pra parecer que tem uma giromba grande. Tem conteúdo, mas boa parte dele tá ali só pra dizer que existe. E isso acabou afetando até as coisas que eu adorava na franquia. A caça, a pesca, a exploração, tudo perdeu muito da graça. Nos Far Cry antigos, caçar servia para melhorar equipamento. No 5 mudou tudo, mas pelo menos servia para ganhar pontos de habilidades, já que existiam desafios de caça e de pesca que te possibilitavam, te recompensavam com pontos de habilidades. Aqui é quase faz se você quiser, mas você não vai receber nada por isso. Esse foi o único Far Cry que eu simplesmente ignorei animal lendário. Esqueci da caça, eu esqueci da pesca e só lembrei dessas mecânicas em uma missão besta que tem no meio do jogo. Praticamente ignorei o arco, inclusive conseguiram estragar o arco. Parabéns Ubisoft, eu não sabia que dava. E aí chega uma decisão que eu genuinamente odeio. O jogo não possui árvore de habilidade que nem os outros Far Cry a partir do 3. As habilidades agora ficam em roupas. Quer correr mais rápido? Troca um tênis, uma calça. Quer resistir a mais dano? Bota um capacete, bota uma camisa. Quer desbloquear uma habilidade diferente? Bota uma luva, bota uma pulseira. Parabéns Ubisoft, vocês transformaram a evolução de um personagem em desfile de moda. E isso afeta indiretamente a exploração. E já que a caça foi ignorada tanto porque parte dessas habilidades e habilidades que o Dani já possui no começo do jogo poderiam ser desbloqueadas pela árvore, com questão de pontos de habilidades e desafios de caça, né, de pesca. E também partes delas, como a questão do inventário, poderiam ser confeccionadas com couros de caça, assim como no 3 e no 4 e no Primal. O que eu particularmente acho estranho isso ter sido descartado, mesmo em um ambiente mais urbano como é de Yara. Yara é um país pobre, com muita área rural e vive na base da sobrevivência e gambiarra. Uma coisa que deveria ser essencial seria justamente a caça, na construção de equipamentos e até mesmo de comida e outros suprimentos. O Supremo também existe e eu gosto bastante disso também. É uma mochila feita pelo Juan e possui alguma habilidade que te dá vantagem no meio do combate. E ela carrega durante o combate também para que você possa usar. É um especial. Tem uma mochila que lança míssil, tem uma mochila que te dá dash, que lança fogo. Eu usei, funcionou, mas eu achei foda-se ao ponto de eu não ver a necessidade de mudar para os outros. Os companheiros também conseguiram regredir. No Far Cry 5 você tinha personagens humanos e animais, você poderia escolher entre dois, né? Já no Far Cry 6 parece que voltou para a Idade da Pedra, não literalmente,
mas sim porque essa mecânica foi implementada primeiramente no Far Cry Primal. E o Far Cry 6 é tão limitado nesse sentido quanto o Primal. É só animal que você pode escolher, né? É uma mecânica chamada de parças, e só tem animal, e só um animal que você pode escolher. Eu amo chouriço, mas essa mecânica andou pra trás, regrediu a porra da mecânica. Também tem a mecânica de estrelas, parecidas com o GTA, né? A mecânica de procurado, só que é broxa e sobrevivendo de Viagra, porque bem sem graça, também se tivesse ou não, tanto faz. As músicas são ótimas, principalmente as músicas licenciadas, como Macarena, por exemplo, Havana, varia das músicas latinas de época boas, para também um trap que eu particularmente não gosto muito, mas vai de gosto. E apesar de tudo isso, Yara continua linda. Visualmente é um baita cenário, a vegetação é linda, as cidades são bonitas, a ambientação é incrível, a esperança é linda. Agora olha pra cara dos personagens, puta que pariu, parece que modelaram tudo com massinha. As expressões faciais conseguiram parecer piores do que o do Far Cry 3, que é um jogo de 2012. Isso é um downgrade criminoso perto do Far Cry 5, além do efeito de sangue desse jogo que é terrível. Lembrando que esse jogo era para ser vendido como 4AAA, tá? Inclusive isso virou meme na época. E como todo bom jogo da Ubisoft, tem bugs. Eu particularmente não encontrei muitos, mas tinha um que me fazia querer jogar o Xbox pela parede. Eu apertava em continuar, em carregar o meu save, e então entrava na tela de load, terminava e eu simplesmente morria. E depois voltava pra tela de load, e depois eu morria. E depois voltava pra tela de load, e depois morria. Ficava nesse death loop do caralho. E eu só conseguia sair disso quando eu fechava o jogo e retornava um save anterior. Padrão Ubisoft de qualidade. Inclusive não só fui eu que passei por isso, tá? Depois de tudo isso, você provavelmente acha que eu odeio Far Cry 6. Errado. Queria eu odiar. Seria muito mais fácil se eu odiasse. Mas eu gosto dele. E é justamente isso que me deixou maluco. Eu zerei. Voltei meses depois com o New Game Plus. Tenho quase 99 horas nessa merda. Me diverti. Passei raiva. Me decepcionei. Me diverti de novo. É uma relação mais tóxica que eu já tive com o videogame. Para não dizer a relação mais tóxica que eu já tive na minha vida. A Ubisoft jogou seguro demais. Ironicamente, isso salvou e matou o jogo ao mesmo tempo. E ele refinou muita coisa, mas também deixou a forma mais cansada, previsível e exausta do que ela já estava depois de quase uma década de reciclagem. Eu acho que dar nota para um jogo é uma coisa de idiota. Para mim, Far Cry 6 é um 6 de 10. Eu sou idiota. Sinceramente, se eu odiasse Far Cry 6, seria muito mais fácil fazer esse vídeo. Eu acho ele um jogo mediano, confuso, com ideias boas executadas com o cu, que ao mesmo tempo me divertiu pra caralho e me decepcionou profundamente, porque ao mesmo tempo que eu queria amar esse jogo, eu também queria que ele tivesse sido muito melhor.